Mais uma vez eu quero compartilhar com os irmãos essa sequência de sermões que Deus tem colocado em meu coração, que tem como título Vidas Marcadas por Jesus. E hoje nós vamos conversar a respeito do paralítico de Betesda, que está registrado lá em João capítulo 5. Os irmãos que quiserem abrir, podem abrir suas Bíblias. João capítulo 5, a partir do versículo 1. A versão que eu vou usar da Bíblia é a revista e atualizada, mas os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. A lição, a história é a mesma e as lições com certeza serão as mesmas para as nossas vidas. João capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse é o texto que Deus colocou em nosso coração, que faz toda a introdução da experiência de Jesus com esse paralítico. Mais um personagem anônimo, no qual não sabemos muita coisa a respeito dele, mas o que sabemos já é suficiente para que possamos conhecer um pouco da história desse rapaz. Ele era paralítico e da idade de 38 anos. Não sabemos seus parentes, não sabemos de onde ele era, e não temos conhecimento se ele nasceu paralítico ou se ficou paralítico durante a sua vida. Mas o que importa não é a condição daquele homem antes de conhecer Jesus, mas toda a experiência que pudemos absorver depois que ele conheceu Jesus. É um milagre apenas registrado por João, nenhum outro evangelho registra esse milagre. E, tomando como base o primeiro verso, alguns comentaristas bíblicos defendem que provavelmente essa festa na qual Jesus se dirigia a Jerusalém era chamada festa do Pentecoste, ou festa das semanas, em que depois de 7 semanas eles celebravam e na colheita daquilo que foi o resultado da semeadura. Outros dizem até que provavelmente foi a festa da Páscoa, mas não temos certeza quanto a isso. Então, entendamos que Jesus chegou em Jerusalém e ali estava acontecendo uma festa própria das 3 festas que os judeus celebravam: festa das cabanas ou dos tabernáculos, em que a cada ano eles lembravam que habitaram durante 40 anos no deserto em cabanas, não era nada fixo, definitivo, mas tinham que desmontar e montar a cada nova parada. A festa do Pentecoste, que era a festa das 7 semanas, das semanas, e que 7 semanas, no dia seguinte às 7 semanas, eles saíam para celebrar pela fidelidade de Deus na colheita. E a festa da Páscoa, que é a passagem, que fala exatamente dessa condição que o povo saiu do Egito e Deus pôde libertar o povo. Então, essa era uma dessas festas e Jesus se dirigiu a Jerusalém. E interessante como o relato bíblico destaca a condição em que todos aqueles que estavam ali, no chamado tanque de Betesda, se encontravam. Mas eu começo a olhar, irmãos, na direção do cuidado de Deus para conosco e nos observa de maneira distinta. As nossas vidas são únicas diante de Deus, diante das nossas necessidades. Deus não nos compara, Deus não nos assemelha a nenhum outro, porque nós somos únicos diante do Senhor. É interessante que eu consigo perceber que o paralítico estava à beira do tanque de Betesda e ali estavam necessitados, cegos, mancos, paralíticos, vivendo as mesmas condições e esperando as mesmas oportunidades. Mas é impressionante quando os olhos de Jesus se dirigem àquele paralítico. Deus tem um plano em cada um de nós e não nos cabe questionar os seus propósitos, o seu tempo e tudo aquilo que ele tem para reservado a cada um de nós. Os versos 2 e 3 falam muito bem dessa experiência de Jesus com esse homem e diz assim: ora, existe ali um poço junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, coxos e paralíticos. O paralítico, irmãos, estava à beira do tanque de Betesda, e Betesda em hebraico significa casa de misericórdia ou casa de graça, onde Jesus estava passando. Jesus ainda hoje continua percorrendo as casas de graça,
sempre pronto para ajudar os necessitados. Essa foi a missão do Filho de Deus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele continua hoje, percorrendo as casas de graça, encontrando pessoas mais aflitas, pessoas desejosas de cura, não só uma cura física, mas uma cura espiritual. E a gente consegue perceber que ainda existe muita gente carecendo experimentar dessa cura. Quando eu olho para esse homem, percebo que há 38 anos esse homem esperava esse milagre. 38 anos de expectativa, 38 anos de sonhos, de esperanças frustradas. Quantos enfermos nessas mesmas condições? E sempre atento ao movimento das águas. Quanta expectativa. Na verdade, para que os irmãos saibam, imagino que os irmãos saibam, esse texto entre parênteses não fazem parte, esse texto não faz parte das escrituras originais. Eles foram inseridos aí para que possa haver uma explicação quanto à expectativa deles. Eles ficavam ali e existia uma crença, uma crendice que periodicamente um anjo descia e agitava a água e aquele que pulasse na água no primeiro momento era curado daquela enfermidade. Alguns historiadores dizem que aquele tanque ele era abastecido por um canal submerso e provavelmente esse canal produzia esse movimento das águas. Isso cresceu com a ideia de que era um anjo que agitava as águas e assim eles podiam se jogar na esperança de que pudessem vir a ser curados. Irmãos, eu começo a imaginar para esse homem vivenciando esse ritual, um ritual da expectativa, um ritual da espera, um ritual desejoso de poder ser o primeiro a ser jogado na água, a ser lançado na água. E esse ritual era um ritual que parecia não ter fim. Todas as manhãs, imagino que ele era colocado por algum conhecido e, ao final do dia, é levado de volta para casa. As mesmas coisas, as mesmas pessoas, a mesma condição, a mesma situação, os mesmos dramas, expectativas e esperanças frustradas. Apesar de tão perto da fonte da graça, continuava esperando por alguém que pudesse colocá-lo na água no momento certo. E é interessante como essas pessoas ainda hoje vivem presos a crendices, a simpatias, a coisas lançadas ou criadas pelo mundo, e as pessoas hoje vivem presas a isso, não passar debaixo da escada, não ver um gato preto, e muitas crendices que até hoje o mundo experimenta, pensando que através dessa experiência ou da não realização dessas atitudes, possam ser agraciados ou deixem de ser amaldiçoados por Deus. E é lindo quando o texto, não no original, mas ele de maneira sucinta, ele mostra qual a condição que esses homens viviam, esperando ansiosamente para que o anjo viesse, descesse, movesse a água, e aquele que primeiro fosse jogado ou que se lançasse na água seria curado. Fica imaginando quantos ainda hoje vivem nessa expectativa da cura sobrenatural, curas que não são da vontade de Deus ou que não concordam com a palavra do Senhor. Cria-se expectativas e muitas vezes essas expectativas são frustradas porque são alicerçadas em pessoas ou em coisas ou em práticas que nada condizem com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Na quarta-feira passada, compartilhei com os irmãos da experiência do homem chamado Naamã. Naamã trazia consigo um problema. Ele era leproso. O comandante do rei da Síria é leproso. Mas ficou sabendo, através de uma criança, que em Samaria existia um profeta chamado Eliseu, e que se por acaso ele chegasse até Eliseu, ele seria curado. E Naamã sai da Síria no desejo de poder se apresentar diante de Eliseu, e expectativa de que ele pudesse ser curado, expectativa de todo mover, toda maneira como se daria a sua cura. E lá em 2 Reis, capítulo 5, versos 10 a 12, o relato bíblico diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, não saiu nem a porta para recebê-lo. Mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu, veja como a expectativa é frustrante, pensava eu que ele sairia ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todos da água de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi indignado. Ou seja, quantas vezes criamos expectativas nos nossos corações em função de um remédio, em função de um médico, em função de um tratamento, e muitas vezes nos sentimos como aquela mulher com hemorragia,
Ao invés de melhorar, só pioramos. A única coisa que precisamos confiar é que Deus sabe o melhor para cada um de nós e Ele sabe a melhor maneira de realizar o milagre em nossas vidas. Mas quando volto, irmãos, mais uma vez meus olhos para a experiência do paralítico, quando Jesus o vê, identifica com ele todo o seu drama e tudo que estava vivendo à espera daquele milagre. Jesus não vê só a necessidade física daquele paralítico, Jesus pode contemplar todo o drama, toda a inquietação, toda a frustração que ele vivia consigo. Porque os versículos 6 e 7 diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem, irmãos, trazia consigo não a doença apenas física, a paralisia, mas também uma doença da alma, o abandono e a esquecimento dos seus. Não tenho ninguém. Jesus pergunta àquele homem: você quer ser curado? Ele diz: olha, eu não tenho ninguém. Ele estava olhando apenas numa direção, na expectativa de que alguém pudesse ajudá-lo e lançá-lo na água quando a água viesse a ser agitada. A pergunta de Jesus já trazia no seu conteúdo toda a compreensão da condição daquele homem. A expectativa dele poderia ter sido satisfeita naquele momento da pergunta: queres ser curada? Quero curado, perdão. E ele poderia dizer: sim, claro, quero ser curado, por isso que eu estou aqui há 38 anos esperando que essa água se mova para que eu possa me lançar, mas sempre chega outra à minha frente, eu quero ser curado. Mas aquele homem não olha para o sentido positivo da coisa e olha para o negativo. Eu não tenho ninguém, como é que eu vou ser curado? E a gente começa a racionalizar as coisas de Deus. Eu não tenho um médico, eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho ninguém que seja por mim. E a gente começa a colocar limites na ação de Deus em nossas vidas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu sei que você mais deseja. Por isso eu te pergunto: você quer ser curado? É interessante que a resposta daquele homem caminha numa direção. E eu começo a imaginar, irmãos, dentro das nossas relações, do nosso relacionamento, quantas vezes alguém disse para ele: olha, você não consegue, você não é capaz, você é sozinho, você não tem ninguém. Isso, acima de tudo, é algo cruel, é desumano. Aqueles que agem assim. Pessoas que estão sempre encontrando motivos negativos para desmotivar alguém, negativos para retroceder o desejo, os sonhos, as expectativas de alguém. Eu quero chamar essas que agem assim como entulhadores de poços. Entulhador de poços foi a experiência que Isaac enfrentou junto aos filisteus, quando ali esteve em Gerar, e ao recorrer aos poços que foram cavados por seu pai Abraão, os filisteus começaram a entulhar os poços. Ou seja, não vai usar água, vocês não vão ser beneficiados com a água desses poços. Ou seja, quantas vezes nós encontramos pessoas que, ao invés de nos ajudar, estão encontrando sempre motivo para dizer: não conte comigo, não, você não vai conseguir. Pessoas, quem sabe, chegam na expectativa de sonhos, projetos: olha, estou pensando em abrir um negócio. Não faça não, porque eu já conheço alguém que começou e fechou e não deu certo. Não comece, porque eu já estou imaginando como vai ser a sua vida. Imagina quantas pessoas chegaram junto àquele paralítico e disse: você não consegue, você não tem ninguém. Se pelo menos você tivesse alguém que pudesse ajudá-lo, se pelo menos a pessoa que o trouxe hoje pela manhã pudesse permanecer com você, esperando que a água se movesse para que pudesse ajudar, mas nem isso você tem. Quantas vezes, irmãos, talvez alguém tenha sido esse entulhador de poços, de alguém desejoso, de uma oração, e eu digo: olha, não ore mais não. Seu marido, seu filho, sua filha, não ore mais isso não. Olha, toque a vida, continue a vida. E a gente, sem perceber, tem entulhado os poços, os sonhos, os projetos, as expectativas de muitas pessoas que estão à nossa volta. É um filho que está estudando, quem sabe, e a gente começa a perceber coisas que não condizem e a gente começa a olhar não para o lado bom, positivo, mas para o lado negativo. Olha, você não vai ser nada, você não vai conseguir, você... Então, sempre palavras amargas, palavras negativas que frustram a expectativa de qualquer pessoa. Por outro lado, encontro a expectativa desse homem diante da situação que ele estava vivendo. Muitos que estão a ponto de desistir, que já se sentem derrotados antes mesmo de começar o jogo. Daí afirmam: realmente eu não consigo.
Afinal, eu não tenho ninguém, eu não sou capaz. Eu não tenho ninguém. Vejo muitos que chegam a ser curados, porém, eu não tenho ninguém. Mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Quantas vezes nos deparamos com pessoas assim, frustradas, em função de olhar à sua volta e não encontrar ninguém que possa ser instrumento de Deus para abençoá-los? Por quê? Porque a vida nos tornou assim. As portas fechadas, os nãos, as amarguras da vida têm feito com que essas pessoas se tornem pessoas introspectivas. Não consigo, eu não consegue, não consigo, e desistem antes de começar. A gente precisa entender, irmãos, que naquele momento, aquele homem precisava entender que naquele momento que estava falando com ele não era qualquer um, era o Filho de Deus. Era aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E muitas vezes nos fechamos para os planos e projetos de Deus para as nossas vidas, porque começamos a racionalizar aquilo que entendemos como sendo viável ou inviável, possível ou impossível, algo que está prestes a ser realizado e algo que não tem nenhuma esperança de ser realizado. Jesus não só identifica no homem um necessitado, mas um solitário, um desiludido, uma pessoa frustrada em função das condições que ele vivia. Às vezes encontramos esses mesmos homens sentados nos bancos de nossas igrejas. E muitas vezes estão vivenciando situações assim, porque foram frustrados na expectativa de dias melhores, de líderes que passaram a enganá-los, a iludi-los, a subtrair deles tudo aquilo que eles haviam experimentado. Alguns domingos atrás, eu atendi uma pessoa que estava no culto online do Farol, e essa pessoa começou a testemunhar da experiência que foi em algumas comunidades onde ela esteve, e ali os líderes queriam apenas subtrair dos recursos que ela conseguia. O interesse era apenas o interesse material, diante da necessidade que aquela pessoa tinha de ser lembrada, acolhida, recepcionada. Isso me faz lembrar, irmãos, da experiência do pai daquele jovem que procura Jesus. Jesus tem subido ao Monte da Transfiguração e ali está acompanhado de Pedro, Tiago e João. E aquele homem não se vê em solução, não encontra solução para o seu problema, para a cura do seu filho. Mas aí, logo em seguida, Marcos relata que Jesus está voltando ou descendo do Monte da Transfiguração, acompanhado de Pedro, Tiago e João, todos na euforia de tudo aquilo que eles haviam testemunhado. E encontrou todo aquele burburinho, toda aquela multidão. E o relato de Marcos, no capítulo 17, versos 14 a 16, diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aquele homem estava frustrado, decepcionado, porque na expectativa de, quem sabe, trazer os discípulos. E os discípulos haviam estado com Jesus. Os discípulos eram auxiliares de Jesus, se aprenderam com Jesus como da maneira certa como fazer. Mas os discípulos não sabiam e não conseguiram expelir ou expulsar o demônio daquele jovem. Quantas vezes essas frustrações têm sido criadas entre nossas igrejas, da maneira como foram recebidos, da maneira como foram acolhidos, da maneira como foram tratados. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que não sejamos esses entulhadores de poços. Alguém, quem sabe, que chega com um sonho, um projeto, ou quem sabe alguém que assume um compromisso e faz um voto a Deus: olha, eu vou ler a Bíblia em um ano, eu quero viver uma vida. Não comece não, já estou vendo, você não vai. Isso é fogo de palha. E muitas vezes nós temos sido esses entulhadores de postos, diante dos nossos filhos, diante dos nossos irmãos, diante daqueles que estão à nossa volta. Imagino que esse homem, como ele estava frustrado por todas as negações ou negativas que ele recebeu diante das pessoas. Você não consegue, você não é capaz, você não vai conseguir. E a primeira objeção que ele encontra diante de Jesus, ele diz: olha, eu não consigo, eu não tenho ninguém. Já me disseram isso várias vezes. Eu estou cansado de ouvir alguém dizer: você não vai conseguir, você é paralítico, você não tem como se movimentar sozinho, você é um solitário. Mas muito mais do que isso, irmãos, encontro uma terceira e última lição. A ação de Jesus é imediata. O homem, agora curado, já pode andar sozinho e carregar a sua própria maca. Nos versos 8 a 11 do capítulo 5 de João, a Bíblia diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E naquele dia era dia de sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu:
O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Muitas vezes estamos mais preocupados com o como e quando do que com quem. Estamos muito preocupados com a forma, com a liturgia do culto, do que com a celebração, com o momento. Nos preocupamos se o culto demora 2 horas, porque estamos preocupados olhando para o relógio, inquietos, sem saber que hora vai acabar, e deixamos de desfrutar aquilo que é a essência do culto, é a adoração ao nosso Deus, que logo nós vamos voltar para casa e vamos nos ocupar com atividades seculares nossas, e perdemos a essência do culto. Por quê? Porque eu estou preocupado com a hora, já passou a hora, e a gente sofre em função disso. Precisamos aproveitar o máximo para estarmos na presença de Deus e deixar de olhar para coisas tão pequenas. Se alguém bate palma, se alguém levanta a mão, se alguém dá glória a Deus, se alguém diz amém, não importa. Importa que seja algo sincero do coração e voluntário e espontâneo, na verdade, na adoração ao nosso Deus. Para os judeus, carregar a maca no dia de sábado era muito mais relevante do que a cura do paralítico. Ao invés de glorificar a Deus pela cura daquele homem, que outrora era paralítico, começaram a encontrar defeitos, falhas, mazelas, pecados. Olha, você está carregando o leito e é pecado. Mas eu fui curado. Esse leito me carregavam nele e me deixavam aqui à beira do tanque. Hoje eu posso voltar com esse leito para casa, porque fui curado por Jesus. Jesus não leva em conta, irmãos, o que os outros vão pensar. Ele está sempre pronto a intervir e trazer solução para aquilo que nos tem angustiado. Ele está sempre pronto, com as suas mãos estendidas, para nos abençoar e nos acolher e trazer solução final para tudo aquilo que tem nos acontecido. Os versos 13 e 14 do capítulo 5 diz assim, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ao invés de acusá-lo como judeus, Jesus o adverte, olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. É tão bom entender que Deus não olha para as nossas mazelas, para os nossos pecados. Deus nos ama com um amor incondicional. E aquele que para os judeus poderia ser um impedimento, um pecado, para Jesus era uma rica oportunidade de testemunho. Quantos não lembram da experiência da mulher apanhada em adultério? Lá no capítulo 8 de João, no versículo 14, depois que todos aqueles que o acusavam se afastaram, aquela mulher, erguendo os olhos Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então ele disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A oportunidade de sermos abençoados por Deus tem em cada momento das nossas vidas e não podemos nos desviar, não podemos nos desviar o nosso olhar com aquilo que muitas vezes tem causado inquietação aos olhos dos homens. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem ouvido muito, você não consegue, você não é capaz, você não tem ninguém, diga, olha, eu tenho Jesus. Eu consigo porque aquele que está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo. Jesus vai me ajudar, Jesus vai ser comigo e eu vou ser vencedor. Em outras palavras, Jesus está afirmando, transforma essa experiência numa rica oportunidade de testemunhar da graça de Deus, usando a sua própria vida como referencial. Irmãos, eu vou precisar me ausentar, mas que Deus continue dirigindo o culto e usando o irmão Arivaldo na condução do culto. Viu? Fiquem na paz do Senhor.